Boa tarde, novamente. Estamos aqui reunidos, né, para discutirmos um artigo que trata sobre essa questão da atividade prática experimental no ensino de física. Os estudantes, né, e novatos no grupo, Neftali e Ana Júlia, ficaram de fazer a mediação, né, dessa discussão hoje, que eles estão querendo trabalhar com essa temática, né, e produzir posteriormente um artigo, né, se Deus quiser. E o título do trabalho que eles vão apresentar hoje é a experimentação nas pesquisas sobre o ensino de física, fundamentos epistemológicos e pedagógicos. Eu achei esse artigo interessante porque ele traz esse aparato, né, didático, pedagógico da atividade prática experimental, que foi uma coisa que é bastante batida, inclusive no artigo anterior, que fui até eu que apresentei. Bom, não vou me delongar muito aqui. No final da apresentação, né, eu passo alguns informes. Vou passar para os meninos então começarem, né? Neftali e Ana Júlia, sejam bem-vindos novamente ao grupo e boa apresentação. Certo, obrigada. Certo, professor, muito obrigado. É um prazer, uma satisfação, né, estar participando desse momento, né, buscar apresentar o artigo, as discussões, gerar discussões no final, né, sobre o que foi apresentado, certo? Eu só queria que me confirmasse se a tela está passando para você, os slides. Tá aparecendo sim, né? Tá aparecendo, mas está fixa nessa primeira, que tem o nome do grupo de pesquisa e o do IFRN. Não sei se você já passou. Eu já passei, aí eu estou vendo aqui no celular que ela não passou. Não está passando. Eu vou parar o compartilhamento aqui e tentar novamente. Às vezes quando você volta de novo. Ativei aqui. Passei a primeira página. E não está mudando, né? Não, não tá. Interessante. Não está dando certo não, Neftali? Tá, professor, eu vou compartilhar a tela aqui e passar para a apresentação. Pronto, a aí você compartilha tudo. Pronto. Bom, o artigo é Experimentação nas pesquisas sobre o ensino de física, fundamentos Tá aparecendo nada não, viu? epistemológicos e pedagógicos. Da professora Ivanilda Riga e Odisseia Boaventura. Foi publicado na revista Neftali? Neftali? Não está aparecendo não o slide. Você não está compartilhando a tela agora. Será que se você passasse para Ana Júlia não dava certo? Dá certo, vai dar certo. É porque eu testei isso aqui com ela, inclusive. Sim. E deu tudo bem. Aí, uma hora para outra. Acontece, né? Então, estou vendo aqui no celular. É isso. Está aparecendo para vocês? Tá. Pronto, agora análise. Sim.
a análise que elas fizeram nesse artigo buscava a investigação epistemológica de publicações que foram feitas numa revista na década que ficou entre 2002 e 2011. Nesse contexto, né, as concepções e realidades sobre conhecimento científico, método científico, ciência e aprendizagem, né? Isso quando fez esse estudo, ela viu que favorecia dois pontos importantes, que era a aprendizagem e a interação. A aprendizagem, que é a compreensão da atividade científica e conhecimentos práticos, e a interação do aluno com a atividade ou com os próprios colegas do grupo em que aquela prática estava sendo executada. Aí ela separou, né, as concepções, ela identificou 3 modelos de concepções, que foi a ilustração teórica, que é aquele modelo de transmissão e recepção, né, onde o sujeito é passivo receptor, leis e teorias que não são questionáveis, né, os livros didáticos e o docente dá como verdade, né, isso. Aí a descoberta individual, que o indivíduo é capaz de reconstruir, né? Ele vem com o conhecimento anterior e a partir daquele momento ele pode mudar a visão dele sobre o objeto estudado, a prática em si, né? E tem essa terceira, que é introduzir o aluno nos processos das ciências, que a teoria é a base, né, da prática, e fazer essa interligação entre teoria e prática, né? A experimentação no processo de aprendizagem, ela fala nas abordagens em relação ao laboratório, centrada no professor com técnicas de conclusões a cargo do aluno, e trabalhos práticos que correspondem à aprendizagem de ciência nos conceitos epistemológicos. Ela apagou aqui. Ela separou, né, esses conceitos, essas concepções, e criou esse quadro para se orientar na pesquisa dela, né? Ela ia pesquisando os artigos e ia enquadrando em cada um dessas concepções, né? A mera ilustração teórica, a estratégia individual e autônoma, o treinamento dos processos da ciência, né? Questionamento de paradigma, investigações coletivas e em torno de um problema, né? Em torno de situações problema. Verificar essa mera ilustração da teoria, a verificação de princípios e fatos aprendidos inquestionáveis. Ela cita, inclusive, no trabalho dela, que essa sequência que está aqui nessa tabela, ela não é necessariamente seguida hoje no ensino. Existe momentos que essa primeira opção aqui ela ainda é usada, como a última, vai depender do tipo de atividade da escola, do sistema de ensino que eles estão sendo executados, né? A metodologia que ela usou para investigar esses arquivos, ela buscou os arquivos no repositório, né, numa revista, essa revista é a Caderno Brasileiro do Ensino de Física, no período de 2012 a 2011, e o objetivo era analisar a teoria existente, né, e comparar com as práticas que estavam sendo apresentadas nesses artigos, né.
E depois ela fez as análises. As análises, né, desses artigos, ela começava a minha lendo o parte, né? resumo e as palavras-chave. Sim, Ana Júlia, você quer continuar? Isso, essa é a minha parte. Gente, desculpa eu entrar aqui, que tá aparecendo reunião do GPF, aí aparece a foto de alguém. Pronto, agora tá aparecendo a minha. Acho que é na tela do Neftal. Talvez você tenha que só minimizar isso aí, que tá na frente de um dos quadradozinhos. Isso, pronto. Agora tá aparecendo todo. O áudio tá bom? O ventilador tá incomodando? Dá para escutar perfeitamente? Tá bom o áudio, dá pra ouvir bem. Aí, assim, se alguém quiser, de repente, fazer algum questionamento, teria algum problema para vocês, assim, no momento que vocês estão falando, ou vocês preferem no final? Não, por mim, tudo bem. Pode questionar se tiver alguma dúvida. Tá bom, pode levantar a mãozinha, né? Então, a pesquisa por esses artigos foram a partir dos resumos e palavras-chave. Se houvesse mais alguma dúvida no momento, então haveria uma leitura mais profunda naquele momento. Foram selecionados 14 artigos em ordem aleatoriamente, com o objetivo principal dos autores, que tinha como objetivo principal dos autores o desenvolvimento de atividades experimentais e metodologia empregada. Foram excluídos artigos que não apresentaram reflexão das atividades em situações de ensino, ou seja, elas procuraram artigos que buscassem refletir sobre o ensino, uma reflexão sobre o desenvolvimento daquela prática no ensino. Pode passar. Os critérios adotados, algumas atividades selecionadas, e a maior parte, com 9 artigos de investigação, concentram-se principalmente no ensino médio. 4 referem-se ao ensino fundamental, sendo 2 nas séries iniciais e 2 nas séries finais, e 4 desenvolvidos no contexto de ensino superior. No ensino fundamental das séries iniciais, temos as atividades proposição de um problema e pequenas investigações. E nas séries finais do ensino fundamental, houve testes com esquemas experimentais, experimento com químicos e questionário. No ensino médio, que houve mais atividades, houve testes com esquemas experimentais, construção de um capacitor, demonstração e questionamento, situações problemáticas abertas e investigativas, dados coletados por sensores e analisados com calculadoras gráficas, questionamentos sobre situações do cotidiano, experimento com químicos e questionário, demonstração e questionamento, análise de roteiros experimentais inadequados, investigação de situação misteriosa em que os alunos devem criar o objeto a ser investigado, e investigações ou problemas práticos abertos. E no ensino superior, houve atividades como construção de um capacitor, verificação de uma equação, experimentos com químicos e questionário e demonstrações, experiências de cátedra. Pode passar. Os tipos de abordagem foram a aprendizagem interativa. Na aprendizagem, houve atividades experimentais que enfocam, tem um foco na compreensão da atividade científica e articular o conhecimento teórico ao prático. E na interativa, atividades experimentais que promovem a participação do aluno entre participantes e interdisciplinaridade, o processo de ligação entre as disciplinas. Pode passar, por favor. E nessas abordagens, houve atividades experimentais com foco na aprendizagem, compreensão da atividade científica, conhecimentos teóricos e práticos, interação do aluno com a atividade, interação social
e interdisciplinaridade. Nesse artigo, elas colocaram um trecho dos artigos que foram selecionados, que é o trecho que está ao lado. O estudante precisa desenvolver um entendimento de como os cientistas produzem novas teorias e conhecimentos. Precisa também compreender como os dados e evidências que suportam teorias específicas foram gerados, pois não se trata apenas de realizar observações ou fazer medidas, e precisa principalmente compreender o papel das teorias e da atividade experimental na ciência. O aluno precisa, além de tudo, além de fazer, além de praticar aquilo ali, ele precisa entender o desenvolvimento, a reflexão a partir daquilo, por que que ele está fazendo aquilo. Então, por isso que elas procuraram esses artigos que evidenciavam uma reflexão, um maior desenvolvimento naquelas práticas. Porque não é só fazer aquilo, o aluno está sendo orientado, está fazendo. Não, ele precisa compreender o porquê daquilo. Assim como as atividades interativas que o aluno precisa participar ativamente para ele obter uma melhor compreensão. Pode passar. E as conclusões desse artigo, falando das atividades, metodologicamente, algumas são mais demonstrativas, priorizando a observação, e outras são mais de atuação por parte dos alunos, priorizando a investigação. 3 artigos tratam de atividades demonstrativas que enfatizam a importância das interações sociais no seu desenvolvimento. 4 enfocam em atividades como situações investigativas. Outras abordagens são derivadas do conceito teórico adotados pelos autores, com aplicação de questionário para levantar concepções prévias dos alunos. E tinha como base concepções socio-interacionistas, como de Vygotsky, em que ele fala que a interação com o meio, para a criança, o aluno, o adolescente, isso vai melhorar suas relações interpessoais. Quando a criança interage com o professor, com outras crianças, no seu meio social, isso vai ajudar no seu desenvolvimento psicológico, social, e também construtivista, cognitiva, do Piaget, em que ele fala que o professor é um mediador do conhecimento, então o professor ele deve buscar possibilidades para ampliar o conhecimento daquele aluno. E mais cultural, como Paulo Freire, em que envolve uma perspectiva mais social, cultural daquela criança, daquele aluno. Pode passar, né, Gustavo? Pode passar. Sobre as autoras, a professora doutora Ivanilda Riga, ela tem pós-doutorado em Educação pela USP, mestrado em Ensino de Ciências pela USP, doutorado em Educação pela Universidade de São Paulo, mestrado em Ensino de Ciências, modalidade Física pela USP e licenciatura em Física pela UFPE. E a professora doutora Odisseia Boaventura de Oliveira tem doutorado em Educação pela USP, mestrado em Educação pela Unicamp, graduação em Pedagogia pela PUC, licenciatura em Ciências, graduação em Ciências Biológicas, modalidade médica. E no final temos as referências. Pode passar. As referências do próprio artigo, né? Elas utilizaram como base na pesquisa dela, não é isso? Exatamente. Estou tentando ativar o microfone aqui, fica só mudando a tela. A apresentação do artigo, ela termina aqui e a gente pode começar a discussão sobre alguns pontos. Questionamento, se tiver, a gente pode começar as discussões.
professor Messias. Opa! Deixa eu perguntar um negócio aqui logo. Sim. Só uma curiosidade. Tem uma zoada grande aí, que eu não sei o que é. Só uma curiosidade. Essa descrição que a Ana Júlia fez agora, acredito que vocês dois combinaram, né, a apresentação, de trazer quem são as autoras e tal, o que é que elas fizeram. Vocês já tinham visto fazer isso em alguma apresentação? Alguém deu uma dica a vocês? Como é que foi isso? A ideia foi minha, professor. Eu não vi em nenhum lugar. Eu achei que seria interessante mostrar sobre os autores do artigo, né? O artigo que a gente estava apresentando. Compreendi. Assim, não é muito comum, né? Acho que eu nunca vi isso, mas beleza, ok. Só foi para eu saber mesmo, sabe? Porque eu nunca tinha visto. Quando a gente está apresentando aqui, normalmente, né? A gente nem fala sobre os autores realmente e tal, mas achei que foi bom. Eu não sei se. É porque, assim, você está apresentando um trabalho de outra pessoa, né? Então, achei que foi interessante Isso, você trazer isso aí. nesse sentido que eu pensei, né? Eu estava apresentando o trabalho de outra pessoa. Ok. Deixa eu perguntar, então, a vocês dois, né? E aí, se vocês tiverem respostas diferentes, cada um pode responder aí na sua vez, tá? Vocês concordam completamente com as conclusões do artigo? Vocês acham que eles chegaram nos objetivos? Vocês têm alguma discordância de alguma argumentação? Isso é uma coisa importante, né? Saber. Professor, eu concordo entre aspas. Acho que no artigo dela não tem mais detalhes sobre os artigos estudados. Então, isso dificulta um pouco saber exatamente essas informações. Nessa conclusão aqui, ela diz que tem 3 artigos aqui que tratam de atividades demonstrativas. Ela fala nesse artigo essas informações, mas não dá muitos detalhes. Entendeu? Eu achei nesse sentido, assim, eu achei que precisaria botar mais informações referentes àqueles artigos que fez ela chegar nesse ponto de vista. Compreendi. E você, Ana Júlia? Eu também concordo com o Neftali nessa questão de que eu também achei que precisava de uma maior explanação desses artigos nessa pesquisa, já que elas chegaram a um ponto de vista, então seria interessante se elas tivessem explanado melhor sobre os artigos. Compreendi. Um outro questionamento, e aí fiquem à vontade, tá certo? Em responder, sem nenhum. Assim, não pensem no que eu vou pensar, tá certo? O que é que eu vou achar da resposta? Falem abertamente. Vejam, esse é um artigo, certo? Que basicamente é um artigo que tenta fazer uma crítica sobre outros artigos, certo? Que fizeram análise experimental. Vocês acham que é mais fácil ou mais difícil fazer a atividade experimental em si, né, produzir um trabalho desse tipo, e aí você publicar o artigo referente, né, sem fazer realmente muitas considerações sobre as questões que embasaram aquilo, ou se é mais fácil fazer o que elas fizeram, né? Que é pegar artigos, né? E avaliar o que ocorreu ali, fazer uma teoria em cima daquilo. O que é que vocês acham disso? Professor, na minha situação como aluno do primeiro período da licenciatura, eu acredito que esse trabalho que elas fizeram foi um trabalho muito trabalhoso, assim, difícil, porque ela analisou aspectos teóricos que estavam sendo apresentados em cada
artigo, né? É tanto que ela criou aquela lista de critérios para ela ia selecionando os artigos e encaixava cada um naqueles critérios. Isso deve ter sido um trabalho dificílimo. No meu ponto de vista, nesse momento, como estudante, eu não conseguiria chegar a tanto o quanto elas fizeram. Entendi. Olha, na minha concepção, foi algo que Neftali até comentou comigo, que quando faz o arquivo, a pesquisa, você consegue relativar melhor suas observações, você consegue falar melhor sobre aquilo e chegar a uma conclusão. E quando você busca analisar artigos estudados, pesquisados, comprovados por outras pessoas, chegados a uma conclusão por outras pessoas, requer um trabalho melhor, porque você vai ter que analisar mais profundamente, já que você tem que chegar a uma conclusão como aquela pessoa, entender o conceito daquilo. Eu acho que sim, que isso foi bem difícil, mas eu acho, na minha concepção, que produzir a metodologia, o experimento, a pesquisa em si, se fosse eu produzindo, então eu acharia que era mais difícil, porque, de certa forma, os arquivos estavam prontos. Elas teriam que estudar aquilo, mas, para mim, produzir é um pouco mais difícil. Vejam, não me entendam de forma equivocada, tá? Essa pergunta é só para mostrar para vocês que existem dois tipos de linha, né? Que vocês podem abordar durante aí o curso de vocês, tá? Vocês podem produzir experimentação, né? Que vocês estavam falando sobre isso desde no nosso encontro passado. Então, vocês podem pensar em produzir algo experimental, e aí ver quais são as turmas que vocês poderiam aplicar, etc, etc, tá? Ok? Esse é um trabalho que, para você iniciá-lo, você precisa trabalhar bastante, ok? Mas depois de realizado os experimentos, você vai ter o material para, né, produzir aquilo ali. E a outra linha que vocês podem tomar é a linha que foi apresentada aqui, né, nesse artigo, que é você já analisar artigos sobre aquilo que você gostaria de estudar e tal, tá certo? Então, assim, só para vocês ficarem cientes que esses dois caminhos são válidos, né? Ok? E vocês já têm aí uma noção de como fazer uma dessas linhas, né? A outra linha aí vocês precisariam também adentrar nesse mundo aí da pesquisa experimental e aí ver essa questão de metodologia e tudo mais, tá certo? Se alguém tiver alguma outra coisa a dizer, porque eu não quero também tomar o tempo todo de vocês aqui, né? Bem, eu consegui aqui voltar o meu áudio que estava dando um probleminha. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Eu parei na fala de Messias, teve um problema aqui com a minha internet e eu não entendi nada. Eita. Sim. Tá bom, eu posso repetir, sem problema. Eu só estava dizendo que a minha pergunta é mais para mostrar para vocês que existem dois caminhos a serem seguidos por vocês, né? Se vocês quiserem entrar nessa parte de falar sobre atividades experimentais e tudo mais, tá certo? Que por um lado, você pode produzir experimentos e aplicá-los e aí avaliar aquela experimentação, tá certo? E o outro caminho, que é o que vocês apresentaram aqui, é você avaliar coisas que já foram feitas do ponto de vista do ensino-aprendizado, da metodologia que foi aplicada, verificar se foi melhor, se foi pior, né? Existem muitos trabalhos também nessa linha, tá certo? Então, existem dois caminhos aí que vocês podem seguir, tá ok? E aí depende, né, da sua afinidade com um lado ou com o outro, tá ok? Eu entendi aqui direitinho. Eu agora vou entrar um pouquinho na discussão, que eu tive esse problema de internet e acabei não questionando uma parte que acho que foi Neftali que estava apresentando, mas antes eu gostaria de parabenizá-los pela apresentação, né, assim, para vocês que estão no início, né, do curso agora e entrando no grupo foram muito bem.
Vocês sintetizaram bem a ideia do trabalho, né, sobre essa concepção epistemológica, né, que ela trouxe, e pedagógica, sobre essa questão das atividades práticas e experimentais. Eu não sei se está naquela parte de uma tabela que você apresentou, que eu acho que é a concepção do laboratório, que a autora destaca, né? Aí coloca aquelas diferentes concepções. Você poderia falar um pouquinho de novo sobre aquela parte? Não Sim, estou. professor. Agora está. O pessoal está ouvindo bem aí? Estou. Aqui, ela separou, né? Ela criou aquilo que ela acreditava, aquilo que ela acredita, baseado nas teorias que ela estudou para fazer o artigo dela, que é o do Ferreira e o do Sandoval, né? A base teórica dela, ela usou aqueles dois ou três autores que estão nas referências. E ela separou aqui as atividades como mera ilustração teórica, que é aquela transmissão de conhecimentos já elaborados, né? O que eu entendo por isso aqui é que o professor tem algo pronto para ser aplicado e o aluno executa aquilo ali, seguindo aqueles padrões, aquelas coisas que já estão resolvidas. Dá a entender que o resultado daquele experimento, ele necessariamente ele vai dar muito próximo do que esperado, né, na teoria. Aí a estratégia de descoberta individual e bota o aluno como investigador, né? Ele tem um problema, a partir do experimento ele vai se questionar e vai construir o próprio conhecimento dele após aquele experimento. O objetivo e característica aqui desse modelo, dessa concepção, as atividades não são centradas só no aluno, mas também dirigidas por ele. Eu acho que se enquadra mais às concepções de Paulo Freire, se eu não estiver enganado. Aí tem essas investigações coletivas em torno de situações problema, que o modelo construtivista, né, o de Piaget, que é a construção do conhecimento, a tentativa de dar resposta às situações problemáticas, né? Sim. E o tratamento coletivo de situações problemáticas abertas, significativas, interessantes e passíveis de serem desenvolvidas sob a orientação do professor. O professor, ele, pelo que eu entendo aqui, é que ele pode fazer algumas intervenções se necessário. Tá certo. Assim, aí eu queria também, se possível, que vocês me falassem o que esse artigo assim contribuiu. Não sei se vocês chegaram a destacar na apresentação, porque minha internet deu problema. O que é que esse artigo contribuiu assim para vocês fazerem, né, esse trabalho que vocês estão pensando dentro dessa temática do laboratório, né, das atividades prático-experimentais? Eu não cheguei a associar o conteúdo desse artigo aqui com o que a gente está planejando fazer, professor. Certo. E Ana Júlia, sentiu alguma aproximação? Eu achei que foi um artigo relevante para... Nos passou um ponto de vista, uma perspectiva, né? Uma ideia, mas nós não chegamos a discutir isso sobre a nossa pesquisa que nós queremos
fazer. Até porque vocês se dedicaram mais nessa organização, né, dessa apresentação. Isso, isso. Eu achei legal trazer esse artigo, porque além dessa análise que o próprio artigo faz, né, de vários trabalhos já publicados na literatura, que vão servir para o trabalho de vocês, o próprio artigo em si, ele se fundamenta para fortalecer a ideia que vocês estão pensando, né, de desenvolver esse trabalho. Então, assim, é um referencial teórico assim, já muito bom, né, para vocês se fundamentarem. Por isso também que eu achei esse artigo interessante, né, em conjunto com o anterior que nós já discutimos. Exatamente, é um artigo que traz uma boa perspectiva da situação. Alguém tem mais alguma questão para colocar sobre o trabalho? Pode falar. Olha só. Vejam bem. No final lá do artigo, né, eles vão dizer que os artigos estudados, né, que eles pegaram e tal, os que eles escolheram, todos eles têm no final das contas, têm uma proposta. Eles lembram disso. Beleza. Só que quando você olha para esse quadro aqui, que vocês estão apresentando, né, eu percebo, tá? E aí, se alguém discordar, não tem problema, pode falar aí, a gente pode discutir essa questão. Eu percebo uma ação meio tendenciosa e que é bastante clichê, tá? E eu gosto de fugir dessas coisas, tá? Um pouco, né? Eu gosto de observar esses clichês exatamente para eu não reproduzi-los. Por exemplo, não sei se vocês percebem essa tendência aqui, ó. Quando você vê atividades práticas como, olha, quando ele bota a palavra mera ilustração da teoria, você está percebendo que é para meio que desprestigiar esse ponto aqui, né? Porque você não precisaria colocar o nome mera, tá? Você poderia colocar simplesmente ilustração da teoria. Isso eu tenho percebido ao longo dos anos, né, com esses artigos, que existe uma tendência de você, digamos assim, já antes de você concluir, no fundo ali, quase que imperceptivelmente, qual é o seu ponto de vista, tá certo? Eu não gosto muito disso porque isso não me parece tão científico assim. Mas vamos lá, continuando. Veja o que diz aqui. Transmissão, recepção de conhecimento já elaborado. Aluno é sujeito passivo, sempre essa palavrinha é muito usada quando eles tratam sobre essa parte. Receptor do conhecimento que emana do professor. Veja a escolha das palavras, tá? Percebam que isso é tendencioso, tá bom? Não estou dizendo que discordo, eu só estou dizendo que a escolha das palavras torna a coisa tendenciosa, tá? O que eu tenho a dizer com relação a isso? Primeiro, pelo que eu entendi, as autoras, né, do artigo, como elas não fizeram os experimentos, né, elas talvez não tenham a noção realística do que é, de fato, fazer um experimento, por exemplo, no ensino médio. Isso é um ponto. Segundo, quando o aluno sai do ensino fundamental para o médio, ok? Provavelmente ele viu ali um ano, né, de física bem básico mesmo. E olhe quando viu, né? Se ele for um aluno de uma escola pública assim de bairro, talvez ele nem tenha visto nada de física. Então, assim, essa questão de você refletir sobre algo que você nunca ouviu falar, que você vai começar a construir no ensino médio, é um pouco utópico, sabe? Então, assim, normalmente o que eu tenho percebido, e aí eu percebi também nesse artigo, né, é sobre quando ele fala assim, olha, a gente tem que trazer para o aluno reconstruir ou construir o seu, né, refletir sobre tal. Mas veja, quando é que o aluno vai simplesmente fazer a coisa, né, sem estar
sobre os ombros do aluno essa carga que é num passo 2, digamos assim. Qual seria o passo 2? Primeiro, você faz as coisas e depois você reflete, porque não tem como você... isso, por experiência eu estou falando, mas aí, como eu disse, né, vocês podem discordar e falar, mas existe uma dificuldade muito grande em você ensinar ao cara a medir, por exemplo, com a régua e, ao mesmo tempo, fazer ele refletir sobre os algarismos significativos que existem ali. Veja, ele não sabe medir ainda. Então, ele primeiro tem que aprender a técnica de medição, para depois você introduzir a reflexão sobre o que ele está falando. Então, o problema é que normalmente esses artigos partem de um ponto de vista utópico de que o aluno que sai do fundamental e chega no ensino médio, ele já tem condições de refletir sobre aquelas questões que vão ser abordadas naquele experimento. E normalmente isso não é verdade, compreende? Então, eu acredito, inclusive, que a primeira aproximação que você tem com o assunto, quando você não sabe de nada, normalmente ela deveria ser expositiva. Por quê? Porque você ainda não tem parâmetro nenhum sobre aquilo ali. Então, como é que você vai refletir sobre algo, ou discutir sobre algo, sobre o qual você desconhece completamente? Então, percebam que, normalmente, as palavras que são usadas são depreciativas no ponto de vista de você apresentar inicialmente, né, ilustrar a teoria, ok? E segundo, parte de um pressuposto de uma utopia que de verdade não vai acontecer nas escolas pelas quais a gente tem passado, né? Então, eu só queria que vocês pensassem um pouco nisso aí, tá? E eu, né, da minha parte, eu normalmente tento fugir desses clichês, sabe? Porque só quem está na prática de fato, quem está na... Acho que eu caí aqui, né, pessoal? Cortou o final, professor. Cortou um pouco. Não, tudo bem, mas acho que o que eu já falei demais até. Mas vocês podem falar aí, Ítalo. Eu entendi o seu ponto de vista. E esse quadro foi até apresentado no artigo delas, né? O que eu comentei anteriormente, Exato. que ela não mostra mais detalhes sobre os artigos que ela estudou. E a gente não sabe se os artigos eram completamente aleatórios no sentido de modelos de concepções. Olha, ela concentra o artigo dela, que a maioria ficou entre esses 3 modelos aqui de concepções de ensino, né, e de prática. Eu concordo com sua fala. Eu queria deixar claro que eu gostei do artigo, tá? Então, só para ficar claro isso aí, porque fica parecendo que eu não gostei. A questão não é essa. A questão é que eu achei interessante, porque no final conclui-se também que os artigos que foram, né, tomados para a pesquisa, eles tinham um caráter, sim, investigativo, né? Mas ela, quando no começo ela separa naqueles pontos, né, dá a entender que eles não são tão investigativos assim, compreende? Então, assim, eu fiquei na dúvida, ora, então, até que ponto, né, se conheceu a aplicação desses experimentos, até que ponto se sabe o nível dos alunos que foram apresentados esses experimentos, né, porque tudo depende também do público, certo? É por isso que eu tô questionando essa questão, ok? Exatamente, eu entendi a sua fala, foi uma boa dica. E, pessoalmente, eu penso da mesma maneira, porque quando eu saí do ensino fundamental para o ensino médio, eu fiquei totalmente perdida, porque eu nem tinha contato com física, química. Então, isso foi um problema, e logo no começo foi bem difícil. Então, isso aí que você falou, eu concordo. Imagina aí, Ana Júlia, o seu aí no seu primeiro ano aí de física, certo? E aí você não teve nenhum contato com física, né, em anos anteriores, vamos supor. E aí a primeira atividade você já tem que refletir, você já tem que, né, construir algo sobre algo que você nunca viu, entende? Então, eu acho meio complicado esse tipo de abordagem que se fala tanto, mas que, ao meu ver,
É pouco aplicável exatamente porque o ensino fundamental que a gente tem não é tão bom assim em ciências, né? Exatamente. Eu tinha visto essa tabela, aí eu fiquei justamente curioso nesses pontos aí que a, a autora destacou, né? Que ela acabou colocando um pouco da subjetividade dela, do olhar crítico também, né? Sobre essas determinadas abordagens que foram trazidas nos artigos que ela investigou, né? Sobre essa concepção do laboratório. E muitas vezes eu percebi que essa análise era um pouco crítica, né? Por exemplo, ela diz mera ilustração da teoria, né? Então ela já fez uma análise meio que crítica, né, professor Messias? Exatamente. A palavra escolhida muda tudo, né, meu amigo? Como você expressa, né? Porque aí pode ter várias interpretações, né? Sobre aquilo. Gente, hoje, se vocês não tiverem mais assim, pontos a destacar sobre o artigo, né, e para discutir, eu acho que a gente já poderia daqui a pouco encerrar a reunião, porque eu tenho um compromisso, sabe? Daqui a pouco, a não ser que vocês queiram ficar conversando aí, discutindo. Bem, eu também tô atolado de coisa aqui, viu, meu amigo? Pois é, todos Por mim, nós tudo bem. estamos muito cheios, Sim, mas tudo assim, bem também. muito louvável a apresentação de vocês dois. Aí agora minhas orientações. Vocês fazerem esse esboço do trabalho que vocês querem pesquisar sobre essa temática. Vocês já irem trabalhando em cima desse esboço e de repente vocês podem até trazer esse esboço para a nossa próxima reunião. E a gente ajudaria vocês nessa análise do esboço que vocês fizerem. Ô, Ítalo. Oi. Ítalo. Eu não sei se eles têm acesso, mas se eles não tiverem acesso, talvez você aí possa repassar para eles aquele modelinho que a gente normalmente tem que preencher do SWAP, né? Sabe qual é? Para uma pesquisa. E talvez ajude ele nos tópicos, né? Porque Aquela já é bem estrutura, né? programadozinho. Isso, aquela estrutura. Talvez seja interessante eles partirem de uma coisa já estruturada, porque aí eles já vão saber mais ou menos o que é que eles têm que pensar, o que é que eles têm que procurar, né, para preencher aquelas coisas ali, sabe? Eu não sei, eu posso estar enganado, mas para mim foi muito relevante quando eu comecei a montar a pesquisa e tudo mais, sabe? Sim, vocês começam, né, com aquela pergunta, né, que vocês querem responder. O trabalho vai ter uma introduçãozinha, né, e vocês já podem também já ir fazendo uma espécie de resumo ou fichamento mesmo das ideias principais desses trabalhos que vocês já vêm lendo para fundamentar, né, a pesquisa de vocês. Seria uma espécie de referencial teórico. Ver como Exatamente. você vai responder essa pergunta, né, que seria a metodologia, né, os materiais e métodos, que o mais utilizado agora em termos de artigo é materiais e métodos que se utiliza, né? Já para projeto, às vezes muda um pouquinho essa nomenclatura. Sim, sim. E como vocês vão fazer essas análises, né? Vocês vão fazer o questionário. E esse público-alvo, que foi uma coisa que a gente bateu na reunião passada, não foi, Neftali? Tem que ficar bem traçado para não ficar muito genérico. Isso, eu aceito todo documento que tiver que vai auxiliar nisso. Nesse momento eu tenho um livro de Desirê Mota, se eu não me engano é Produção Textual na Universidade. Eu tive até uma experiência, mas numa disciplina, na produção do artigo, mas ele foi complicado. O resumo e a introdução a gente normalmente faz por último, porque no decorrer da pesquisa vai mexendo em algumas coisas que não estava previsto, né? Aí vai sendo alterado. Mas eu aceito todo o documento que tiver explicando e mostrando esse passo a passo, vai ser importante para a gente. Com certeza.
Com certeza será. Eu vou procurar algum material que mostre esse passo a passo, né? Eu não sei se vocês já pagaram a disciplina de metodologia científica. Não, ainda não. Eu paguei português 2, eu não lembro qual é o nome que ela está na grade curricular da nossa, né? Eu acho que é produção de textos acadêmicos, alguma coisa assim. Certo. Pronto. Eu vou ver então essa estrutura para vocês, que aí vocês já vão construindo isso. De antemão, assim, a escrita é uma coisa que vocês têm que trabalhar para escrever, né, essa ideia de vocês, esse projeto vocês têm em mente. E para colocar ele, né? Ok, entendido. Tá bom? Perfeitamente. Então, vocês vão aí tentando fazer esse esboço, né? E eu vou encaminhar para vocês essa estrutura, tá bom? Inclusive, se você tiver ela mais fácil aí, Messias, e puder enviar, que você enviou um Vou fazer o projeto. seguinte. Tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar o meu projeto que está lá no Swap, tá? E envio para vocês. Então, assim, vai estar o que eu escrevi, né? Obviamente, como o trabalho de vocês vai ser diferente, então vocês vão só observar ali como é a estrutura, tá certo? Ok. Beleza? Se for possível, por Tópicos, favor, né? ou Ana Júlia ou o Neftali, né? Manda um e-mail para mim para me lembrar, tá? Porque aí eu faço isso, tá? Que eu tô com tanta coisa que é capaz de eu esquecer. Eu posso te Certo, mandar certo. mensagem, Ok? tá, professor? Messias Wilbert, aí você, lá no Swap, né? Você botou Messias.Wilbert, ele já vai achar, tá bom? O meu Ok. e-mail. Beleza? É isso. Obrigada. Nada. Valeu, professor. Ok, então vou encerrar aqui a gravação, viu, pessoal? Foi muito bom o encontro de hoje. A gente poderia ter se alongado um pouquinho mais de repente na discussão, mas contratempo, né? E tá deixando todo mundo atarefado. Então, um abraço. Aí na próxima semana a gente se reúne nesse mesmo horário, certo? A gente vê o que é que a gente vai fazer na reunião. Queria dar boas-vindas ao aluno Alisson, que está entrando no grupo, né? Está aqui na reunião. Se quiser dar só um alô. Será que ele ouviu? Bom, de Acho qualquer que modo, seja bem-vindo, Alisson. Você fala com ele aí, né, Ana Júlia? Acho que ele pode estar com problema para falar. Não sei. falo sim. Tá bom. E parabéns novamente pela apresentação de vocês. Obrigada, muito obrigada. Tá, tchau. Obrigado pelas Tchau, dicas pessoal. e pela Parabéns.